Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu SUS. sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Essas últimas semanas, o noticiário tem destacado uma série de informações sobre a vacinação infantil no Brasil e, por causa disso, a gente resolveu trazer esse assunto para o nosso episódio desta semana aqui no Repórter SUS. Isso porque a gente teve contato com notícias que vão desde avanços significativos nas nossas campanhas até preocupações com o retorno do país a rankings de crianças não vacinadas. Então a gente vai tratar desse tema, até porque a gente está com um dos nossos vizinhos latino-americanos aqui do sul do continente americano, com muitos casos de sarampo, então isso também é uma preocupação. Vamos falar sobre esse tema e estamos muito bem acompanhados. Conosco novamente está o Dr. Renato Kfouri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, especialista em vacinação infantil, atua inclusive em organismos internacionais, e aí a gente vai conversar com essa referência no assunto, já agradecendo, Dr. Kfouri, mais uma vez a presença aqui no Repórter SUS, viu? É uma honra, como sempre. Obrigado, Nara, pelo convite. É sempre um prazer. O prazer é todo meu de estar com vocês aqui no Repórter SUS. Falando de temas tão importantes, né, quanto especialmente as vacinas que mudaram aí o cenário das doenças infecciosas no país e precisamos continuar aí avançando em todas essas, não só nas conquistas que nós já tivemos, obtivemos, mas especialmente mantê-las e progredir aí no controle de tantas outras doenças. Sem dúvida, e a gente começa já falando de uma preocupação que acho que todo mundo que está lendo notícia de saúde está com um sinalzinho de alerta ligado. O sarampo, porque a gente tem fontes aí nas últimas semanas indicando centenas de casos na nossa vizinha Bolívia, inclusive o Brasil doou 600 mil doses de vacinas contra o sarampo para a população boliviana, são 300 mil doses da tríplice viral, 300 mil da dupla viral, é uma ação apoiada pela OMS, apoiada pela OPAS, e é claro que a gente tem uma preocupação grande com a nossa fronteira, até porque o Acre é o primeiro estado mais próximo à Bolívia e já está em estado de atenção em relação ao sarampo. Esse cenário regional, e como o sarampo é muito contagioso, doutor Kfouri, isso traz que tipo de preocupação para o Brasil? E acho que fazendo uma correlação com os nossos índices de vacinação também, né? Não tenha dúvida que em cenários de baixas coberturas vacinais, quando a gente deixa muitas crianças sem vacina, só para quem está nos acompanhando entender, você cria condições da doença que surge numa comunidade, quando ela encontra muitos vacinados, ela não tem possibilidade de progredir. Os vacinados funcionam como uma barreira na transmissão da doença na comunidade. À medida que você vai acumulando suscetíveis, ou seja, pessoas desprotegidas, ele encontra um não vacinado e faz a doença percorrer. Esse outro encontra outro, e aí você tem um espalhamento de uma doença que não consegue ser contida em função do grande número de não vacinados. Então, quando a gente fala em altas coberturas vacinais, a gente precisa de muita gente vacinada, não é só para proteger o indivíduo, aquele que tomou vacina, mas é para proteger toda a comunidade dessa situação de transmissão de doenças pelo fato de encontrar tantos suscetíveis. E o sarampo, talvez devido à sua altíssima transmissibilidade, é o primeiro a dar a cara num cenário onde as pessoas não estão vacinadas. Então, nós estamos com um grande número de casos nos Estados Unidos, no Canadá, no México, aqui na Argentina, na fronteira com a Bolívia. Então, o número de casos de sarampo vem aumentando em todo o mundo. E nós, que já estamos livres da circulação do sarampo, corremos o risco de ter ele de volta. Como é que a gente vai evitar isso? Porque vão entrar aqui diariamente pessoas dos Estados Unidos, do México, da Argentina, da Bolívia, na fronteira, do Canadá. Tem voos, dezenas de voos direto dos países, e certamente alguém com sarampo vai entrar aqui no nosso país. E a nossa lição de casa é justamente essa: ter pessoas, muitas pessoas vacinadas, muitas crianças, adultos e adolescentes em dia com a sua vacinação,
para que essas pessoas, esses casos importados, não se traduzam novamente numa recirculação do vírus aqui entre nós. Eu diria que é um grande desafio, talvez mais difícil do que se livrar do sarampo, é nos mantermos livres dele. Olha, é importante a fala do Dr. Kfouri no seguinte sentido. Você que está nos ouvindo percebeu que o Dr. Kfouri falou dos países que estão com alta de sarampo e fazendo a imagem na nossa cabeça é como se o Brasil tivesse quase que cercado por nações em que o sarampo cresce. E como é que a gente faz um muro de contenção contra o vírus aqui no Brasil? Não tem como fazer de tijolo, só com vacina. Mesmo com as Américas tendo alcançado o status de livre transmissão endêmica do sarampo, no ano passado, a OPAS, que é o braço da OMS aqui no nosso continente americano, registrou mais de 7.000 casos e 13 mortes entre janeiro, meados de junho. Então, são casos importados que afetam principalmente crianças menores de 5 anos e adolescentes entre 10 e 19 anos. Isso significa que essas nações não estão vacinando a população mais jovem. É muito importante ter atenção a isso, porque nós, adultos aqui no Brasil, né, doutor Kfouri, que não pegamos a onda negacionista e que somos fruto dessas gerações em que o Plano Nacional de Imunização era muito celebrado pela nossa população e tinha uma adesão fortíssima, estamos protegidos, mas as nossas crianças podem ser vítimas da onda negacionista, que graças a todas as entidades aí de todas as religiões está baixando, mas tomou conta do nosso país em certa medida e também da pandemia, que fez com que as pessoas se afastassem dos postos para se vacinar, né, doutor Kfouri? Esse foi um grande. Eu acho que claro que a pandemia foi um marco, né, Nara, nessa as novas vacinas, mas esse discurso antivacinista, as pessoas colocando medo nas outras, que vacinas não são boas, que não são seguras, ele só foi possível no cenário de sucesso das vacinas. Por mais paradoxal que possa ser, esse discurso jamais pegaria, jamais colaria alguém dizendo que vacina faz mal quando, há algumas décadas atrás, quando a gente convivia com crianças paralisadas, com crianças com tuberculose, morrendo de meningite, morrendo de coqueluche, de sarampo. Alguém fala, não toma vacina, não. Como é que a pessoa ia se deixar levar para uma conversa dessa, vendo na sua cara, todos conhecendo crianças, famílias perdendo seus filhos, crianças sequeladas de paralisia? Então, depois que as vacinas fizeram todo esse sucesso, 2 gerações depois, então os pais jovens hoje que têm filhos, nunca viram um caso de paralisia infantil, não sabem nem o que é difteria, o que é coqueluche. Então, eles. E o próprio profissional da saúde, viu, Nara? Não é só a população, mas esses médicos mais jovens também nunca trataram dessas doenças. E também recomendam de maneira menos enfática as vacinas, cobram a carteira de vacinação em dia com menos ênfase do que a gente fazia no passado. Isso cria aquele relaxamento: essas doenças nem existem mais, eu adio, eu postergo, depois eu levo meu filho para vacinar. Aí eu ouvi a notícia que faz mal, peraí, já não estava muito motivado a me vacinar. Esse ambiente de controle de doenças, infelizmente, é o que faz um terreno fértil para prosperar esses grupos antivacinas, que, como eu disse, não prosperariam aí no passado, mas fruto da própria vacinação, eles se aproveitam desse estado de controle de doenças para dizer que vacinas fazem mal, que é bobagem vacinar seus filhos, que vacinas podem trazer repercussões nas crianças. E é claro que os pais que estão ouvindo isso, eles se sentem inseguros, eles ficam hesitantes em vacinar os seus filhos. Esse é o termo que a gente usa, hesitação vacinal. E eles não querem o mal dos seus filhos, nenhum pai quer ver seu filho doente, eles estão com medo da vacina, ou achando que não é necessário vacinar. Então é fundamental conversas como essas, esclarecimentos, canais confiáveis de informação, para que a gente continue motivando as pessoas. Esse é o grande desafio das vacinas. Elas fazem tanto sucesso que elas acabam vítimas de si mesmas. Elas ficam acabam, eliminam, controlam as doenças, que como é que a gente continua motivando as pessoas a buscar prevenção contra algo que ela não se sente mais ameaçada? Essa é o grande conversa que a gente precisa ter e com campanhas educativas e de formação para que essas doenças não voltem, né?
Doutor Kfouri, vamos falar um pouquinho sobre os números do nosso país, porque a gente tem duas informações, que são informações de anos diferentes, mas são informações que podem ter parecido contraditórias para quem acompanhou as notícias. Bom, os índices de vacinação do ano passado, segundo um levantamento do Unicef e da Organização Mundial da Saúde, colocam o Brasil de volta na lista dos países com mais crianças não vacinadas do mundo. A gente ocupa, em 2024, a 17ª posição, um aumento de 103 mil crianças não vacinadas em 2023 para 229 mil crianças não vacinadas em 2024. É preocupante, principalmente nesse cenário que o doutor Kfouri acaba de trazer. E a gente não conseguiu passar de 90% em quase nenhuma das 17 vacinas monitoradas. Esse cenário de 2024 não é o cenário que a gente vive agora, neste momento, no Brasil. Mas de que forma ele traz preocupações? Acho que principalmente, doutor Kfouri, no que diz respeito à importância das nossas campanhas serem fixas, estruturadas, para não circularem aí de acordo ao sabor das mudanças políticas e econômicas. O que essas percepções do Unicef e da OMS nos dizem e nos trazem de lição? Olha, acho que o primeiro olhar que a gente tem é esse número da Unicef de número de crianças sem doses de vacinas ou não vacinadas, ele é um número absoluto. Então, ele não é uma porcentagem das crianças de um país que não tem cobertura vacinal ideal. Então, países maiores como o Brasil vão ter mais crianças sem vacina, países pequenininhos vão ter poucas crianças com vacina. Então, é um ranking que ele não é justo no sentido de você colocar cobertura vacinal. Independente disso, você ter 100 mil, 150 mil ou 200 mil crianças sem vacinas é muita criança, né? É muita criança. E mais do que eles usam como indicador a vacina de 2 meses, a vacina tríplice. Então, isso quer dizer que quando você tem uma criança de 2 meses que não tomou vacina, mais do que significar que essas crianças estão desprotegidas, significa que essas crianças não tiveram a porta de entrada no sistema de saúde. Elas não frequentaram uma unidade de saúde porque senão elas teriam sido vacinadas. Elas não foram acesso ao serviço de saúde. Isso implica num risco para essas crianças, para além das doenças infecciosas, que é o risco do acompanhamento, do segmento, do desenvolvimento, do crescimento, da suplementação de vitaminas, da orientação de aleitamento materno, enfim, do acompanhamento do neurodesenvolvimento dessas crianças. Então, nós temos aí uma parcela não significativa, e aí não desprezível, quer dizer, independente se são 100 ou 150 ou 200 mil crianças que não estão inseridas no nosso sistema de saúde e não estão sob os cuidados que a gente precisa oferecer para todas as crianças. Nenhuma criança brasileira precisa ficar para trás. E certamente essas crianças não estão nos grandes centros, né? Não é numa cidade como São Paulo, num bairro mais com acesso fácil. Nós estamos falando de populações ribeirinhas, nós estamos falando de populações quilombolas, nós estamos falando de populações de áreas de difícil acesso, áreas de fronteira, populações vulneráveis de rua. São essas as crianças que nós estamos perdendo. E nós precisamos buscá-las, resgatá-las, trazer, inseri-las no sistema de saúde, porque elas não podem ficar à margem de um cuidado que toda criança merece. Esse é um primeiro aspecto que a gente vê. Quando a gente olha para as coberturas como um todo, olhando o Brasil como um todo, nós chegamos a 70% de média das crianças vacinadas. Hoje estamos a 80%, 85%, não chegamos nos 90%, o ideal é 95%, hein? O ideal é que a gente chega para quase todas as vacinas com 95% das crianças vacinadas. Mas para quem estava em 70% na média, dependendo da vacina e da região, mas a média eram 70% em 2021, 2022, subirmos para o patamar de 85%, na média, de novo, de todas as vacinas, é um ganho fantástico nos últimos 3 anos. Muitos esforços têm sido para a gente recuperar essas coberturas vacinais, que ainda não são suficientes. Concordo plenamente com você, a gente precisa melhorar a campanha e informação, mas um dado que eu acho fundamental, que a gente ainda tem espaço para crescer, é no acesso. A gente precisa melhorar o acesso de muitas famílias que não têm condições de levar seus filhos nas unidades de saúde. Felizmente, Nara, o número de vacinas hoje incorporadas no calendário é enorme. Nós temos aí mais de 17 vacinas para criança, o que requer todo mês uma visita no serviço de saúde. E quem é que pode faltar todo mês no trabalho para levar seu filho para a unidade de saúde?
Quem é que tem dinheiro para ter condução para levar todo dia seu filho, todo mês seu filho na unidade de saúde? Quem está no trabalho informal? Essas unidades de saúde muitas vezes não funcionam além do horário comercial. E olhe lá. Então, nós precisamos facilitar a vida daquele que quer ser vacinado. Oferecer cartão transporte para quem vai levar seu filho, dispensa do trabalho para quem vai levar seu filho, levar a vacina até as comunidades, até escolas, esperar no posto de saúde, no horário comercial, as famílias levarem seus filhos, é uma estratégia que já foi-se o tempo que a gente fazia isso. Então, nós precisamos inovar. E é isso que o Ministério tem se propondo para que a gente consiga levar as vacinas nas escolas, aumentar a adesão. Eu acho que é caminhando para o sentido de acessibilidade para essa população que nós vamos melhorar essas coberturas. Isso que o doutor Kifuri traz para a nossa conversa de hoje fala muito sobre desigualdade estrutural, fala muito sobre problemas que o Brasil enfrenta há muito tempo, inclusive nos melhores períodos de vacinação. Então, quem está nos ouvindo, é importante esse relato para a gente ver que os nossos desafios não são só vencer a onda de negacionismo a partir, em anos mais recentes, né? Não precisamos nem trazer aqui de quando a quando, em que governo, porque isso já foi muito falado. Não é só vencer a desconfiança, a hesitação vacinal, mas é também alcançar os invisíveis e as invisíveis que nunca foram alcançados. Não foi só na onda de negacionismo que a gente perdeu as nossas crianças mais pobres, as crianças dos interiores, as nossas crianças indígenas, que hoje estão num patamar mais elevado de vacinação por causa de política pública. Isso não pode ser esquecido, é um exemplo a ser colocado aqui. Então, Perfeito. como sempre, o nosso sistema único de saúde, grandioso, tão grandioso quanto a geografia do nosso país, ainda não consegue vencer também a grandiosidade dos nossos problemas estruturais, né, doutor Kifuri? E infelizmente toda essa realidade estrutural não se reflete só nas vacinas, né? Para onde a gente olha, a pandemia deixou muito claro, né? As desigualdades do país, quem sofreu com a falta da educação, com a insegurança alimentar, atraso escolar, com abandono de escolas, enfim, com taxas de mortalidade, foram muito mais associadas. Então, as desigualdades que já são, por natureza ou por estrutura, marcas do nosso país, elas se acentuam em qualquer momento onde a gente tem as crises. Então, são justamente as populações menos favorecidas as que mais sofrem nas vacinas também, nas coberturas vacinais, no acesso, e é para elas, para o sistema ele tem que prezar e privilegiar a equidade, é assim que a gente vai resolver as diferenças do país, ou pelo menos avançar nessa questão, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre essa movimentação do Ministério da Saúde mais recente de retomar o programa Saúde na Escola com a vacinação, algo que a gente tinha perdido. O Ministério, nas últimas semanas, trouxe alguns números sobre como está essa vacinação nas escolas em 2025. A gente tem mais de 1 milhão de doses aplicadas em crianças e adolescentes em mais de 4 mil municípios, isso no ambiente escolar. 74% das cidades brasileiras conseguiram implementar e chegar a esses índices. É um aumento expressivo das doses aplicadas, e isso está nos ajudando a subir, sair daquele patamar vergonhoso, lá abaixo dos 70%, conseguir passar dos 80%. Mas eu queria uma avaliação da Sociedade Brasileira de Imunizações e do senhor, doutor Kifuri, sobre a nossa possibilidade de chegar nos valorosos 95%. Índices que a gente já alcançou, que já nos colocaram como exemplo globalmente de vacinação, principalmente de crianças e adolescentes, e índices que a gente precisa colocar de novo nas ruas. Com tudo que está acontecendo de política pública, é possível a gente conseguir alcançar esses índices ainda em 2025, no ano que vem? Eu sei que não podemos cravar, a realidade impõe questões, mas eu queria uma avaliação de vocês, doutor Kifuri, sobre as nossas possibilidades. Olha, eu acho que a gente tem caminhado, e o Brasil, da mesma maneira que tem muitas desigualdades, tem muitas diferenças e muitos motivos que fazem as pessoas não alcançarem o sistema de saúde e não se vacinarem. O que faz certamente uma família não vacinar seus filhos numa grande metrópole não é o mesmo motivo
de uma família não vacinada numa comunidade indígena, ribeirinha, ou do interior do Nordeste, ou do Pampa Gaúcho, são completamente razões, são países diferentes que nós temos aqui dentro do Brasil, e essas estratégias têm que ser direcionadas para cada situação. A vacinação escolar é um pilar fundamental para dois aspectos: a recuperação dos não vacinados na infância, na primeira infância, e a vacinação de adolescentes ou de crianças maiores também, os programas de vacinação de adolescentes, contra HPV, contra meningite, contra hepatite, então, a dengue. Então, são vacinas hoje oferecidas exclusivamente para adolescentes e que precisam ser alcançados. Imagina você esperar, Nara, 300 adolescentes aparecerem numa unidade de saúde. Até que a agenda bata de um, o pai possa faltar no trabalho, a mãe levar o filho para lá, vai vacinar. Isso vai demorar meses para você ter 300 doses de vacina. Numa tarde você faz 300 doses de vacina nos adolescentes, se você leva a vacina até a escola. Então é simples assim. Qualquer programa de vacinação que teve sucesso no mundo em adolescentes foi levando a vacina na escola, foi programas de vacinação de base escolar. Então isso não tem dúvida que esses programas é o que traz o sucesso da vacinação de adolescentes. Agora, a gente não pode esquecer que aqueles pequenininhos, as crianças menores de 2 anos, onde está o grosso das vacinas do calendário, a grande parte dos brasileiros, infelizmente, não estão na escola antes dos 2 anos de idade. Não tem nenhuma creche, são poucos, são menos de 40%. Aqui em São Paulo estão em creche depois dos 2 anos de idade. Ou seja, nós temos uma população que precisa ser alcançada na vacinação de rotina, a criança aos 2 meses, 3 meses, 6 meses, 7 meses. Essas vacinas são fundamentais porque justamente essa criança, esse bebê, nos primeiros anos de vida, é a fase de maior vulnerabilidade para essas doenças. Então, nós precisamos não só propiciar um melhor acesso, mas também ter dados para a gente, oportunidades para recuperar aqueles que não compareceram. Busca ativa, nós estamos melhorando o nosso programa de registro de doses aplicadas, a gente não mais conta dose, porque a gente tem nominal, você sabe quem são as crianças que nasceram, quem não tomou. A gente tem tanta facilidade hoje na informática, nas redes sociais, nós precisamos usar esses canais. A gente precisa que esse bebê que nasceu receber esses pais uma mensagem no seu celular que está na hora de tomar uma vacina, que ele já tomou a primeira dose e não chegou a segunda. A Receita Federal manda uma nota fiscal para a gente em 2 minutos que você passa num lugar no CPF, toca o seu celular, apita qualquer coisa. A gente tem que ter estruturas de comunicação digital, as ferramentas existem, elas precisam ser aplicadas para que essa população tenha um acesso. Levar naquelas que não têm condições a vacina nas populações mais vulneráveis, para que a gente cuide dessa população também. Então, acho que são duas estratégias que não são excludentes, as duas são importantíssimas: a vacinação na escola, o adolescente, a criança mais velha, a recuperação do atraso, mas fortalecer a vacinação de rotina, aquela criança que faz 2 meses, porque a gente olha às vezes para a cobertura vacinal, a criança tem as 3 doses, mas ao invés de tomar com 2, 4 e 6 meses, ela tomou com 3, 7 e 9 meses. Quer dizer, ela passou praticamente o primeiro ano de vida desprotegida também. Ela chega com as vacinas em dia, mas completamente extemporâneas, fora do período ideal de se proteger. Isso também não é bom. Então, quando a gente olha para a cobertura, a gente tem que olhar para esses dados todos. Quantos por cento são vacinados? Em que momento foram vacinados? E que homogeneidade tem? Porque esses locais, cidades, municípios com baixa cobertura, cria esse bolsões de suscetível que também não é bom e faz as doenças reaparecerem também. Perfeito, excelente recado. Nós ouvimos o Dr. Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, representante do Brasil em organismos internacionais para imunização e especialista em vacinação infantil. O recado está claro. Leve seus filhos e suas filhas para os postos de vacinação e vacine-se você também. Obrigada, doutor Kfouri. Eu só queria terminar, né, deixando um recado aqui. Eu sou pediatra, né? Estou aqui no meu consultório atendendo e a gente teve o ano passado, só para dar um exemplo, tivemos 14 mortes por coqueluche no nosso país. Vergonhoso. 12 delas foram em crianças cujas mães não foram vacinadas para coqueluche. Ou seja, se a mãe tivesse tomado vacina na gravidez, esses bebês não teriam esses desfechos terríveis que tiveram, provavelmente não teriam. Então, e a gente que lida com doenças infecciosas todo dia, não há nada pior para nós, imagine para as famílias, você cuidar de uma criança que vem a falecer, que é hospitalizada, que fica com uma sequela
porque houve um descuido no calendário vacinal, uma negligência, um descuido, um atraso, e as famílias não há explicação, não há sentimento pior para os pais do que esse. Então, fica esse recado. Contra o arrependimento, ainda não inventaram vacina. Essa é a que eu queria dizer como recado final. Não deixe seus filhos passarem por algo que pode ser evitado com uma simples vacina, gratuita, disponível no nosso SUS. Não custa nada, é só proteger nossos filhos. E olha a importância dos adultos e das adultas Bom, também aí se vacinarem, né? é, Olha, os casos que o todos doutor nós. ilustram muito isso. Então, olha, procure a unidade básica de saúde. A gente está num processo de retomada, lento, mas um processo de retomada da nossa porta de entrada do SUS. E é ela que vai te auxiliar a entender melhor que vacina você tem que tomar, onde você pode ir, qual é a idade do teu filho, da tua filha, se você é adulto ou adulta. As nossas unidades de saúde estão aí para isso. A gente tem É isso falado aí. muito em média e alta complexidade, mas a nossa porta de entrada salva vidas. É Procure o isso. SUS. Obrigada, doutor Kfouri. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, Nara. Um grande abraço a todos aí que nos acompanham. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, a nossa Fundação Oswaldo Cruz. Apresentação Nara Lacerda, trabalhos técnicos Adilson Oliveira e produção Letícia Holanda. Semana que vem tem mais Repórter SUS e não esqueça do recado do episódio de hoje. Procure o SUS e vacine-se.